Olá, nós estamos no ar com mais uma edição do programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira, nós estamos ao vivo aqui na TV Vila Velha para mais um momento de reflexão, para falarmos a respeito de mais um tema, desta vasta bibliografia espírita, levar até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. São tantos anos juntos. Alguns telespectadores que participam do sorteio do livro estão conosco desde o primeiro programa, há mais de 12 anos. São quintas-feiras ininterruptas, com exceção daquela paradinha que a gente faz no Natal e Ano Novo para o descanso com a família, mas seguimos firmes aí para mais de 400 programas, sempre com uma mensagem de esperança, porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, aquele que nos tira da ignorância, que nos mostra as verdades, que desvenda o véu daqueles mistérios que muitas vezes estão na nossa cabeça através de perguntas, como, por exemplo, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que tantas diferenças nesse mundo que vivemos, por que tantas dores, por que tanto sofrimento? Será que quando nós morremos, nós ficaremos dormindo ou nós vamos viver uma vida tão plena quanto esta vida que vivemos agora encarnado? Encontraremos com os nossos entes queridos? Afinal, o que aconteceu com aqueles que já morreram, com aqueles que já desencarnaram, que estão afastados de nós há anos? Estão bem? Estão sofrendo? Eles estão sendo amparados? Podemos conversar com eles, receber mensagens? Todas essas perguntas, muitas vezes, martelam na nossa mente, naqueles nossos momentos de introspecção, de comunhão conosco mesmos. Nós nos perguntamos essas questões que são naturais. Somos seres transcendentes, vivendo uma experiência material muito momentânea. O que devemos fazer para ter uma vida digna? Como fazer para ter um momento de desencarnação suave, tranquilo? Quem nos receberá do outro lado da vida? Todas essas perguntas, Eulécia, martelam a cabeça dos cristãos em geral, Com certeza, não é? né? Com certeza. São dúvidas que aparecem e que, mesmo sendo espíritas, as pessoas ainda ficam com essas dúvidas na sua cabecinha, principalmente quando chega uma certa idade, apesar de as pessoas não desencarnam somente idosos, né? Jovens também, mas todos esses questionamentos aqui que a Silvia colocou, realmente são questionamentos que todos têm na cabeça, a hora que eles param um pouquinho para pensar sobre a vida, tem isso aqui. Mas quando nós vemos nesses 6.000 anos de história da humanidade, que temos registrada a história da humanidade, e que vemos em que hoje conseguem, através do telescópio, ver esse imenso universo, com as nebulosas, com tantas coisas lindas, maravilhosas que tem nesse universo, com o que pode do nosso planeta, devido à sua aparelhagem EV, e veja o nosso planeta Terra. É um pontinho apenas, né? É um pontinho só desse universo todo. Será que esse pontinho que somos nós seres humanos, será que nós somos os únicos nesse universo? Será que nós nascemos aqui e somos os mais inteligentes de todos? Será que não tem mais ninguém? Então são questionamentos que realmente a pessoa inteligente pensa para não, mas se Deus, na sua infinita bondade, aquele que é sapiência, aquele que é amor acima de tudo, será que ele ia criar todo esse universo maravilhoso somente para a gente ficar num telescópio e olhando e vendo essa natureza maravilhosa? Não, eu acho que tem alguma coisa a mais. Sabemos perfeitamente que todos os mundos são habitados, todos eles são habitados. Só que a tecnologia de hoje, os telescópios de hoje, não tem alcance. Por quê? Porque lá a lei de física lá funciona diferente daqui. É outro clima, digamos assim, é outra atmosfera. Então, e será que todos outros planetas têm um corpo igual ao nosso? Assim, fisicamente? Será que eles já não evoluíram? Os planetas não são mais evoluídos do que o nosso? E será que há necessidade do corpo material? Há necessidade de a gente sentir
frio, calor, dores e tantos inconvenientes desagradáveis que nós sentimos aqui na Terra? Será que os outros, todo mundo sofre como nós passamos por dificuldades? Então são questionamentos que realmente nós temos que pensar, porque se nós sabemos que nós somos seres transitórios, então para onde que nós vamos? O nosso corpo apareceu, bom, somos espírito, e daí, aonde que nós vamos? Para onde que vamos? Não é que estaríamos ali, aí vagando a esmo no universo? Ou será que tem um lugar específico para ficarmos lá quando desencarnarmos? Então vemos que realmente Deus não ia criar toda essa enormidade, esse universo que, ao que nós sabemos, fora o que nós não temos ainda conhecimento, somente para nós aqui na Terra, para nós seres humanos. E nós às vezes acreditamos que nós temos superpoderes, que somos super inteligentes e que sabemos tudo e que sermos capazes de tudo, não precisamos de Deus. Infelizmente, ainda hoje tem gente que ainda fala, não preciso de Deus, para quê? Né? E ainda debocham quando a pessoa faz uma oração, quando vai fazer uma refeição em família, não, vamos agradecer a Deus, a pessoa fica debochando. Ah, sim, vamos agradecer por esse prato aqui, vamos deixar por aquele, vamos agradecer por que está aqui. Ainda debocham. Quando, na verdade, nós somos seres abençoados, apesar de tudo. Por quê? Porque nós temos a assistência divina. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. Não importa a nomenclatura que se dê. A verdade é que nós não estamos só. E se nós não estamos sós, de onde vêm esses que nos apadrinham? Onde é que eles ficam? Completamente, sempre do nosso lado? Ou será que tem mundos melhores? O que nós estamos fazendo aqui? Se falam que é mundo de regeneração, né, Silvia? O que é esse mundo de regeneração? Né? O que é esses mundos de regeneração, como está no Livro dos Espíritos, essa classificação que Kardec dá uma classificação para didaticamente podermos entender, porque na verdade não é uma escalinha que você sobe um degrau, né? Aquilo é feito gradativamente, como nós estamos passando aqui na Terra, estamos passando essa diferenciação de mundo, né? E por isso vemos tantas catástrofes, tantas epidemias, tantas doenças que vão surgindo novas, outras que já estavam dizimadas, de repente tem que voltar à vacina porque está retornando. Então, tudo isso aqui são questionamentos que Deus é que quer. Não é que Deus que quer, não. Somos nós, seres que ainda estamos em processo de aprendizado, que colaboramos para que isso acontecesse. Isso devido ao quê? Aos nossos maus pensamentos. Aos nossos maus pensamentos, porque o pensamento cria. O pensamento faz aquilo que você consegue construir com o teu pensamento aquilo que você quer. Então você constrói coisas boas e coisas ruins. E as pessoas, infelizmente, a maioria, não podemos dizer que a maioria hoje em dia, né? Porque no mundo tem tanta gente fazendo coisa boa, né, Silvia? Eu acho que a gente sempre diz, não, que a maioria é má. Só que o mal é atrevido. E o bem é discreto, é humilde. Então a pessoa que faz o bem não fica lá fazendo propaganda do que ele faz. Ele vai fazendo as suas tarefinhas, né? E o mal quer mostrar que faz e que não faz, e faz e apronta, né? E as pessoas ainda dão audiência e ficam ouvindo e vendo o que ele está fazendo. Lécia, você falava algo muito interessante da questão dos mundos, esse universo de Deus com tantas galáxias, não só a nossa que nós conhecemos, com tantos mundos, e a Terra ali, um ponto pequeno nesse universo, passando por um período de transformação. Não somos muita coisa ainda na escala do progresso. Acabamos de passar, há pouco tempo, de planeta primitivo para planeta de expiação e provas. E os espíritos dizem que estamos a caminho de planeta, conseguir o status de planeta de regeneração. E segundo os próprios espíritos, nós estamos bem nessa fase de transição. Em alguns momentos, nós já somos planetas de regeneração no nosso comportamento. Em alguns momentos, nós somos planetas de expiação e provas. E, em alguns momentos, nós somos ainda, moralmente, temos o comportamento de planetas primitivos. De planeta primitivo. O fato é que os espíritos nos dizem que essa
aparente comoção, essa aparente balbúrdia, essa aparente perda de escrúpulo, de moral alterada, tudo isso que nós vemos acontecendo, injustiça, violência, eles nos explicam que nós podemos comparar esse momento como o momento de quando nós reformamos a nossa casa. Para a casa passar de uma situação ruim, caótica, com piso quebrado, encanamento furado, chuveiro que não funciona, teto com goteira, esse caos, para passar para uma casa confortável, cheirosa, limpa, bem pintada, nós passamos por uma reforma. E nessa reforma há um caos. Derrubamos parede, trocamos o telhado, quebramos o piso, faz poeira, faz sujeira. Parece que nunca acaba a reforma, que era de 2 meses, vai para 9 meses. E depois, terminando a reforma, nós nos damos conta de que a casa está um lugar maravilhoso de se viver. E que todo aquele transtorno valeu muito a pena. Os espíritos usam essa metáfora desse momento de transformação. Nós estamos, então, passando por um momento de reforma, de quebra de parede, de troca de telhado, metaforicamente falando, como o planeta Terra. Para mais adiante, ali, alguns períodos, nós estarmos com a nossa casa linda, pintada, cheirosa, bem arrumada, que é o planeta de regeneração. Eu não vou falar as características do planeta de regeneração e nem muito sobre isso, porque o nosso convidado já está aqui nos estúdios da TV Vila Velha, e é ele que vai falar a respeito desse momento em que a Terra chegará e que é a aspiração de todos nós, quando ela atingir o status de planeta de regeneração, com certeza, se é um degrau a mais, ela vai estar melhor para se viver. E isso não acontecerá num passe de mágica, como disse a Eulécia, há um processo, e esse processo depende de cada morador do planeta, dos 7 bilhões de habitantes, porque Deus não tem uma varinha mágica que transforma, Ele põe tudo nas nossas mãos. Olha que maravilha, Deus nos dando a responsabilidade da própria transformação. E que responsabilidade é essa? Porque é a nossa casa. Então, nós temos que fazer o melhor possível. Agora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Vocês curtam a nossa página no Facebook. Se quiserem ganhar o livro, tem que deixar um comentário lá. E, ao final do último bloco, nós vamos fazer o sorteio. Nós nos vemos daqui a pouco, após o intervalo, no segundo bloco do Presença Espírita. Olá, estamos de volta com mais o segundo bloco do Presença Espírita, e comumente fazemos, nesse segundo bloco, nós apresentamos o livro a ser sorteado. Hoje nós vamos ter 3 livros. Então, esse vai ser o primeiro, é Neste Instante, do Francisco Cândido Xavier, que tem essas questões que ele propôs ao Espírito Emmanuel e que tem a resposta aqui sobre o assunto que ele fala. Seguindo adiante, indagações da vida, convites de amigo, no solo e no tempo, ofensas, rebeldia, o obstáculo, tribulações, paciência e vida, a nota em paz, luz, reino de Deus, construindo o reino, beneficência e coragem, tenhamos compaixão, alma e corpo, necessidade de socorro, influências e ato de confiança. E hoje nós vamos ter 3 livros, 3 livrinhos pequenos, livros especiais para você ter na bolsa, numa gavetinha, para você ler aleatoriamente. O segundo livro é Convivendo com Você, de César Braga Said. César Braga Said, as mensagens deles não são psicografadas, são dele mesmo. Ótimo livro. E o terceiro também não é psicografia, é Notas do Coração. Notas do Coração, de autoria do Dr. Juan Danilo Rodrigues. Juan Danilo Rodrigues é um médico natural do Equador e que atualmente há muitos anos ele se encontra na Mansão do Caminho,
e acompanha, assessora o Divaldo Franco em todas as palestras onde ele vai, aqui no Brasil e também no exterior. Também são mensagens muito boas para você ter a sua mão. Então, quem quiser concorrer a esses 3 maravilhosos livros que hoje nós vamos sortear, é só entrar na nossa página e dizer, eu quero participar. E a Silvia já está anotando que hoje agradecemos muito a audiência, tem muitos. Silvia? Hoje nós estamos recebendo aqui no programa Presença Espírita o Jamal Reda. O Jamal, ele é coordenador doutrinário do Centro Espírita André Luiz e é o 2º vice-presidente da União Regional Espírita, 2ª Região. Bem-vindo, Jamal. Obrigado. E que tema bom esse, né? Falar sobre o mundo de regeneração. Sim. É um tema muito palpitante nesse momento e como nós vivenciamos essa transição, é importante a gente conversar sobre ela e tirar muitas dúvidas, tirar esse aspecto do magnífico, da ideia do fantástico e vermos que todas as leis de Deus são naturais e todo o processo evolutivo ele se dá sem saltos, de uma maneira muito natural, muito equilibrada. Jamal, então, o que significa a questão da transição planetária? Quando a gente fala em transição planetária, é um nome tão pomposo, dá até um certo... Né? O que significa? Então, é interessante primeiro de compreender o que é o planeta. A gente muitas vezes vive uma vida inteira sem compreender o tamanho do projeto em que estamos inseridos. A Terra, apesar das belezas que Deus nos presenteou, ela é mais um mundo, como a dona Eulécia muito bem colocou no começo, mais um mundo, mais uma casa onde os espíritos evoluem. Nós somos membros de uma família e esta família, a família universal, é herdeira de um mesmo Pai. Como acontece nas famílias humanas, existem os irmãos mais velhos, mais experientes, aqueles que avançaram mais. E existem aqueles que estão na retaguarda, estão no processo de aprendizado. A nossa terra, ela antes do advento do cristianismo, antes do advento da mensagem consoladora de Jesus, ela era considerada ainda um mundo primitivo, onde o mal, os vícios, a violência, o primitivismo, o instinto dominavam a criatura. Então não se ouvia falar naqueles primeiros tempos na misericórdia. Quando Jesus desce à terra, ele inaugura uma nova era. Por quê? Porque ele fala uma palavra que o ser humano ainda não conhecia, não fazia parte do vocabulário humano. A misericórdia, a abnegação, o doar-se. Então, quando Jesus vem à terra, ele inaugura a era da expiação e prova. Então a criatura humana não é mais uma criança inconsequente, primitiva. Ela é um ser consciente e conhecedora dos equívocos que causa, tem também a ideia da reparação. Então ele expia os erros que cometeu e nas encarnações prova o bem que assimilou. Essa segunda era é caracterizada pelo conflito, pela dualidade. O contraponto do mal, o bem surge. Então, esta era que vivemos após o Cristo, muitos perguntam, mas por que o Cristo não renovou rapidamente a humanidade? Porque o processo não acontece assim. Deus não nos coloca com obrigação, Ele nos dá oportunidade de melhorar. Então, é natural que o momento que vivemos até agora seja momentos de conflito. Jesus nos disse, eu vim trazer a divisão, eu vim trazer a espada. Eu vim tacar fogo na terra e quero que ela queime. Então, o que ele queria dizer com isso? Ele queria modificar a estrutura do pensamento. E agora, na era da regeneração, que é o momento que nós estamos adentrando muito vagarosamente, nós deixaríamos os conflitos de lado, como a dona Eulécia falou no começo, muito bem, para começarmos esse processo de regeneração. O que é o processo de regeneração? Quando nós estamos no hospital, nos recuperando de um mal, nós estamos nos regenerando. Então, esta fase
que nós adentramos agora, com essa transição planetária, é a fase da quarentena, aonde nós ficaremos um longo tempo ainda vivenciando o mal, porque o mal não vai ser extinto da Terra, porém ele será colocado sob um prisma diferente. O conhece-te a ti mesmo. Os que aqui ficarem neste orbe irão avaliar as suas próprias consciências e serão coadjuvantes no processo de evolução de si próprio e do mundo. E depende de nós, né, Jamal? Sim. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Graças a Deus, tanto que nós, como você falou ali, é como se fossem os alunos, aqueles que são mais atrasados, não quiserem estudar, ficam para trás, né? E os outros vão progredindo, né? Então, nós aqui temos que ter consciência disso, né? Que nós não podemos mais estar... acho que cansa de tanto repetir o ano, né? Porque é cansativo repetir o ano. Então, está na hora da gente acordar e realmente ir para frente, né? Com certeza. E há esse termo, então, que nós falávamos no primeiro bloco, regeneração. O que significa? O que nós temos para ser regenerado, Jamal? Exatamente. Essa palavra, ela foi muito sabiamente pensada por Kardec, né? Quando Kardec usa o termo regeneração, nós analisando a matriz etimológica dessa palavra, a gente vê o renovar-se, o refazer-se. Então, o que tem que ser renovado? O que tem que ser refeito? O que já é bom ou o que ainda não atingiu um equilíbrio, o que ainda não organizou-se num processo de homeostase? Então, esse processo de regeneração é uma preparação para a vida superior. Então, é a criatura humana se reconhecendo humildemente como um ser em evolução. Então, não teremos anjos na Terra nesse novo processo. Ainda não é a hora. Porém, teremos criaturas conscientes da necessidade de melhorar, de fazer melhor, de ser melhor. Então, o que nós vemos hoje como pequenos movimentos evolutivos, que são os trabalhos de benemerência feitos no mundo inteiro, são os projetos de educação, que eu e a Dona Olécia conversávamos antes do programa, de música, de arte. Então, isso vai ser o que a criatura humana vai buscar nessa nova fase. Então, a sublimação dos instintos, a sublimação das fragilidades. Que a gente fala que a gente não modifica algo, a gente não extirpa algo, a gente sublima algo. Então, se todos os livros espíritas fossem resumidos no pensamento crístico, nós entenderíamos que o que se espera dessa criatura da nova era é essa preparação para o amor fraterno, essa modificação dos instintos belicosos e a sublimação de todas as paixões que denigrem a criatura. Pois é, as pessoas sonham, né, com o paraíso, né? Querem ficar no paraíso, querem morrer e ficar no paraíso. Mas, na verdade, o paraíso, o inferno, somos nós mesmos que construímos, né, Jamal? Porque somos nós mesmos que fazemos isso. Então, se quer viver no paraíso, entre aspas, um mundo melhor, vamos mudar, né? Sim. Vamos mudar nosso comportamento, nosso pensamento, né, Silvia? E a própria visão. Isso não é fácil também, né? Não é fácil. E a própria visão que a doutrina espírita dá do paraíso é bem diferente daquilo que nós temos, né? Porque nos mundos superiores o trabalho é ininterrupto. E quanto mais nós temos conhecimento e crescimento moral, mais Deus coloca trabalho nas nossas mãos. Então, engana-se quem pensa que no processo evolutivo nós vamos galgando degraus para nos tornarmos anjos em atitudes de contemplação, como muitos quadros mostram, né? Aquilo só é de quadro mesmo, é só de pintura, porque na realidade o trabalho vai ficando cada vez mais especializado, Deus vai nos utilizando como ferramentas de trabalho para o progresso. A próxima pergunta para o Jamal é se há uma data limite. A gente vê muita coisa mística nas redes sociais a respeito dessa fase, inclusive até dão a Chico Xavier, que prevê algo assim fantástico que não é verdade.
e vemos muita coisa mirabolante por aí nas redes sociais, mas o Espiritismo tem uma visão cristalina, tudo muito bem explicado a respeito disso. Quando é que vai passar de regeneração de expiação e prova para regeneração? Então, no próximo bloco, Jamal vai responder essa questão para vocês, para a gente poder esclarecer definitivamente, e a gente já volta com o programa Presença Espírita. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita. Afinal, nós estamos vivendo um mundo de expiação e provas, e a pergunta que se faz é: há uma data limite para que a gente comece a vivenciar esse novo panorama, esse novo status do planeta Terra, de planeta de regeneração, Jamal? Então, como a Silvia muito bem colocou, existem as vertentes do pensamento, às quais a gente respeita muito, mas nós, espíritas, que estudamos a codificação de Kardec, nos damos a oportunidade de formular as nossas próprias ideias com base na doutrina racional que ele nos passou. Então, quando nós falamos de uma data limite pré-estabelecida, nós entramos em uma questão muito específica, e é a questão do tempo e da relatividade dele. Nós sabemos que aqui na Terra nós vivenciamos uma estrutura de tempo por conta de muitas diretrizes, como a gravidade e outras tantas. E entendemos que os espíritos superiores muitas vezes vivem em mundos onde isso não é tão verdadeiro quanto é aqui. E às vezes a noção de tempo inexiste. Então, para eles nos passarem uma data específica, isso seria muito difícil. Até o próprio Chico Xavier, a quem se atribui essa profecia, fala muito isso, que é impossível estabelecer-se uma data exata de um fenômeno ou de algo que vai acontecer. Então, a gente já começa a observar essa teoria com olhos não tão racionais. E quando a gente volta e vê a misericórdia do Pai em tudo, é muito difícil acreditarmos que um Deus tão misericordioso nos daria um prazo tão curto depois do advento do Consolador para estabelecermos um processo de regeneração na Terra. Eu acredito que pouco menos de 2 séculos no calendário divino é muito pouco. Talvez a compreensão que nós tivemos foi uma compreensão muito pueril do tempo para o Cristo, do tempo para Deus. Talvez, quando eles falavam na regeneração, eles não falavam em um momento, em um dia, em um mês, em um ano, mas eles falavam do trabalho dos próximos séculos, que para as entidades superiores são segundos, instantes, nesse tempo que para nós parece infinito. Então, a visão espírita é que nada vai acontecer de forma atropelada. Nós teremos o prazo. Que prazo é esse? O prazo que a nossa consciência coloca. Eu sempre falo que o momento do despertar não deve ser amanhã, não deve ser daqui a um século, mas deve ser agora. Então, o processo da seleção, o preparo do mundo, ele é um processo dinâmico, em que nós vamos nos candidatando a cada momento. E a respeito desse período, né, de transição em que a gente está vivendo, a gente falava dessa metáfora, né, dessa figura que os espíritos falam de ser uma casa em reforma, né, Jamal? O que caracteriza o período de transição? Então, vamos parafrasear aqui Haroldo Dutra Dias em uma das suas entrevistas, e até pensamos a informação do livro que ele passou. Então, o livro é o livro de Kardec, Obras Póstumas. No item Minha Missão, Kardec fala da nova era. E os espíritos relatam a ele que o caracterizaria essa nova era, essa fase de transição para a nova era, seria a loucura. E que nesse momento muitas pessoas seriam riscadas do livro da vida ainda vivas. E que os suicídios se multiplicariam até mesmo entre as crianças. Então, este item, talvez, de Obras Póstumas, se nós lêssemos ele fora do contexto que nós estamos vivendo há 20, 30 anos atrás, nós não acreditaríamos em tudo aquilo.
Mas vendo o mundo que nós temos hoje, nós vemos as depressões, a ansiedade, as psicoses, as doenças mentais degenerativas. Isso está se multiplicando mesmo. E qual é a explicação para essa? É até forte a palavra, né? Quando a gente fala em epidemia de loucura, a gente até assusta de tão pesada que é essa palavra, mas que, olhando bem o mundo, a gente vê isso mesmo, né? Em um primeiro momento, e é muito interessante que a gente pense e veja isso, nós, quando falamos dessas epidemias de loucura, dessas procuras desenfreadas por soluções das desordens mentais, nós entendemos que aquilo não é obra de Deus, mas aí que nos enganamos. Como disse certa vez Zygmunt Bauman, nós vivemos tempos líquidos, nada dura. E isso não é ruim. Isso é uma prova que a impermanência no mundo material vai sempre acontecer. Isso me faz lembrar Jesus quando nós falamos em impermanência. Por isso que eu falo que a mão de Deus não é algo ruim, esse problema. Porque quando nós falamos da impermanência, nós lembramos que Jesus, há 2000 anos, nos disse: o homem prudente construiu sua casa sobre a rocha, e o homem nécio sobre a areia. E quando a tempestade veio, o que tinha construído, erigido sobre a rocha, se manteve. E o outro teve seu lar despedaçado. Então, quando nós usamos essa metáfora, nós começamos a compreender que Jesus não falava literalmente, como sempre, mas ele falava do que nós colocamos em nosso mundo íntimo. Então, no que eu erigi as minhas verdades? Por que nós vivemos esses tempos líquidos onde nada dura, tecnologia não dura, relacionamento não dura, a vida parece que não dura? É para que o homem mude o foco. Parece que é um despertar de Deus, falando: olha, isto aqui vai deixar de existir amanhã. Então não é para termos... A pessoa não pode ficar pessimista, dizer que está tudo ruim, né, Jamal? É isso que vamos deixar bem claro, né? Sim. Não vamos desesperar porque agora está tudo conturbado, epidemia de loucura, não. Paralelamente com essa epidemia de loucura, com esses pensamentos mal das pessoas, temos outra corrente de gente muito boa, né? De espíritos evoluídos que estão nascendo, que já nasceram, que já são crianças, adolescentes e adultos, que estão ajudando o progresso e estão nos ajudando através com a sua palavra, só que tem ouvidos, quem tem ouvidos para ouvir, né? Para entender tudo isso. É que a dissolução, na verdade, ela não é o fim. A dissolução é para que haja a reconstrução. Despertamento, né? Despertamento da criatura. É o fim do velho mundo, o fim das velhas procuras e o início da procura verdadeira. Então, dentro do mal está o bem. Então, quando a criatura começa a observar que o novo carro, a nova casa, a nova roupa não é mais a resposta, ela vai buscar a espiritualização, sendo qual escola filosófica for. E a respeito do Cristo, né? Porque muitas pessoas falam, mas não está na Bíblia isso. A gente estava explicando semana passada a respeito da proibição dos mortos, de Moisés de invocar os mortos, né? Porque quando a gente fala em comunicação com os espíritos, as pessoas falam, mas isso está na Bíblia, que é proibido. E Jesus chegou a falar nessa transição? Então, além do livro do Apocalipse, que nós não vamos entrar, de João, que é muito específico em relação a isso, nós vemos no Sermão da Montanha o Cristo falando sobre as características do homem da transição. Se nós pegarmos as 3 primeiras bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os que choram. Os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Esqueci a palavra manso. Então, qual é essa característica? O que o Cristo quis dizer com aquilo? Essas 3 primeiras bem-aventuranças falam das características do homem em processo de regeneração. Então, se nós não conseguimos alcançar ainda humildade,
gratidão e mansuetude, dificilmente nós compreendemos o trabalho que o Cristo nos deu para esses primeiros 2 milênios do seu advento. Então, a criatura humana, para poder entrar nessa grande família universal, que a Dona Eulécia muito bem falava, que vive em outro nível de vibração, que está com outro pensamento, já é pacificada. Nós precisamos, no mínimo, ser mansos, pacíficos, humildes, ordeiros, honestos. Então, o preparo dessa nova era já foi nos dada por Jesus há milhares de anos. Se nós pegarmos os evangelhos, nós veremos que todo o trabalho do Cristo foi um trabalho de preparação da criatura humana para a vivência superior. Jamal, mas nós somos em mais de 7 bilhões de habitantes. O planeta vai evoluir. Será que todo mundo vai acompanhar? E aqueles que ficarem, né, para trás? Nós não temos mais tempo para você responder essa questão. A gente vai voltar no próximo bloco. Então, Sim. O que vai acontecer? Muitos vão ter essa modificação, essa transformação, outros nem tanto, outros nada. Para onde irão? Ficarão aqui? Como é que será, então, essa distribuição, né, dessas almas que estão em degraus evolutivos tão diferentes? Nós vamos fazer o último intervalo já. Você pode ainda concorrer ao livro, aos 3 livros que sortearemos esta noite, mas vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o programa Presença Espírita. No último bloco já estamos recebendo o Jamal Reda, que está falando sobre o mundo de regeneração. A Terra vai mudar, ela vai se transformar num planeta melhor para se viver. E nós vamos ter que acompanhar esse progresso. Mas somos em 7 bilhões de almas encarnadas, mais 23 bilhões de almas que circundam a atmosfera da Terra. E aqueles que não acompanharem o progresso, para onde irão? Jamal. Muito bem, Silvia. Como nós conversamos que a Terra é um dos orbes que pululam nesse universo gigantesco, nós compreendemos também que, como educandário divino, ela funciona como uma escola aqui da Terra. E aqueles alunos que não acompanham o progresso que os educadores lhe colocam, acabam reprovando de ano. Nesse processo de transição, muitos serão aqueles que irão reprovar nas provas que a Terra oferece, não passarão pelo processo de regeneração e serão convidados pela Divina Misericórdia a vivenciar experiências mais primitivas, mais brutas, em mundos ainda inferiores à Terra, para depois de mais depurados, poderem vivenciar novamente experiências em mundos superiores. Então ainda tem tempo, né, Jamal, de melhorarmos, né, de a gente ter consciência disso, né? Porque, como nós estávamos falando, na verdade, que se Jesus não falou, mas temos que lembrar que ele falou assim, que eu vou mandar o Consolador. Eu vou mandar o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo. Por quê? Porque ele esclarece. Ele não deixa dúvida, não tem segredo, qualquer pessoa pode ler os livros da codificação, tem qualquer livraria, biblioteca, todas as casas espíritas existem os livros da codificação, então qualquer pessoa pode lê-los, tomar conhecimento, e quando não tiver dúvidas, existem os grupos de estudo nas casas, né, que você pode tirar as suas dúvidas. Mas, na verdade, nós temos que acreditar que nós temos que melhorar de maneira ou outra, né? Com certeza. Temos que melhorar. E essa questão da sala de aula que você falava é muito interessante, porque quando o aluno repete de ano, normalmente ele volta para trás e ele é mais velho que a sala, e às vezes, além dele repetir a lição, ele ajuda os outros, né, em algumas lições, porque ele sabe muito da matéria. Então, esses que serão degradados também vão ter que trabalhar no planeta primitivo para onde forem designados, né, Jamal? Então, uma dupla missão, né, de melhorarem e de sanearem esse orbe que eles serão colocados.
Então, lá chegando, eles levarão a inteligência, a tecnologia, a capacidade, a ideia de religião de uma maneira menos brutal, como aconteceu conosco em eras primevas. E fazendo isso, aos poucos eles irão depurando-se, como aquela rocha bruta que depois de lapidada, ela se torna polida. Então, esses nossos irmãos que hoje estão se equivocando, eles terão outras oportunidades de crescimento. Mas uma coisa que eu gosto de deixar bem explícita, como a dona Eulécia colocou, é que se a gente puder aconselhar de alguma forma, falar para as pessoas começarem agora, fazerem o bem agora, porque o bem é a linguagem de Deus que nos aproxima dele. Muitas vezes pensamos, mas eu errei tanto, essa vida já não dá. Não vai ter mais jeito. E quando nós falamos que Jesus, a todo momento, perdoou aqueles que estavam equivocados, o seu cortejo de seguidores eram muitas vezes os equivocados. Ele sempre nos disse que o trabalhador da última hora receberá o mesmo salário da primeira hora. Ou seja, o que Eu também estava lembrando disso, viu, Samuel? O trabalhador de última hora, né? Sim. Você pode se arrepender agora, mas não tem problema. Não, mas eu sempre fiz coisa errada e me arrependi agora. Não tem problema, né? Por isso nós falamos da relatividade do tempo. É. Muitas vezes nós erramos ainda porque somos mais jovens que aquele que no início já compreendeu. Precisamos do sofrimento, precisamos dos erros para despertar. O despertar chegou, vamos trabalhar, né? Então, mas a respeito desses espíritos, né, que não ficarão na Terra, algum dia eles retornarão? Então, esse tema é um tema muito importante de se falar, porque muitos acreditam que terão uma pena eterna, uma exclusão eterna. Isso não é verdade. Eles sairão da Terra por livre e espontânea vontade, porque a vibração do seu ser já não se equilibra com este mundo que vai estar depurado, ou em vias de depurar-se. Então, quando eles melhorarem, com certeza terão a oportunidade de retornar para casa. Isto pode ser o trabalho de alguns anos, de alguns séculos, ou de milênios. Isto acontece muito, e aconteceu muito na Terra, nas civilizações antigas. Dizem as tradições do mundo espiritual que os espíritos do Egito, de civilizações mortas há muitos séculos, eram estes espíritos capelinos de um outro sistema planetário que retornaram. Por isso, tudo aquilo, toda aquela sociedade que era fantástica, degenerou. Porque não eram mais aqueles mesmos. Aqueles voltaram em grupo para o orbe de origem. Por quê? Porque compreenderam o mal que fizeram e restabeleceram-se bem com a consciência divina. E tem aqueles que vão ficar, né? Que acredito que terão muito trabalho para fazer, porque o trabalho é incessante. Quanto mais superior o mundo, mais específico e mais, não sofisticados, mas mais especializados vão ficando Claro. o trabalho, né? O que acontecerão com aqueles que ficarem? Olha, eu espero vir logo, se Deus quiser, mas... E espera estar aqui com os que ficarem, né? Espero poder observar. Mas vai acontecer aquilo que acontece com todos os núcleos que são depurados. Quando aqueles que são os maus elementos de um núcleo se afastam, é natural que os bem-intencionados tenham mais possibilidade de trabalhar. Então, o mundo regenerado, o mundo em processo de regeneração, ele é a preparação para uma nova era de felicidade. Eu sempre falo que o mundo da regeneração não é o fim que nós queremos alcançar, ele é o meio para chegarmos aos mundos celestes, os ditosos, depois os celestes ou divinos. Então, as criaturas que aqui ficarem vão ter mais facilidade para trabalhar. Imagine você poder executar o teu serviço no bem, o teu serviço no dia a dia, sem o apoquetamento do medo de um sequestro, de um assalto, sem se preocupar com a maledicência, com a maldade. Então a Terra se tornará um lugar muito bom para aquelas criaturas de boa vontade, de boa índole. E uma pergunta que chega aqui quando a gente fala nesse assunto
é se a Terra ainda ela vai continuar materializada. Vai ser essa mesma matéria que nós vivemos agora? Nós temos que compreender que o corpo humano, a fisiologia humana, ela segue uma evolução consonante ao meio que nós estamos vivendo, nós nos adaptamos ao meio que vivemos, e também nós temos um outro padrão de evolução que é um padrão interno. Então, as variações genéticas, as modificações que estão acontecendo. Se nós analisarmos o livro da Gênesis, nós vamos ver que se fala que Deus tinha os germes das coisas prontos e elas apareceram quando era da vontade ou na hora correta. Nós espíritas compreendemos isso mais à frente. Nós entendemos que a teoria da evolução, sim, está correta. A criação existe porque existe um Deus, porém esta evolução é uma evolução genética. Os novos padrões dos seres humanos, dos terráqueos do futuro já existem no mundo espiritual. Nós iremos alcançando isso aos poucos. Então, o processo de desmaterialização que tanto se fala, ele vem acontecendo desde o homem primitivo. Nós saímos das cavernas e hoje andamos eretos, estamos na era digital. Então, seria da minha parte uma inconsistência eu falar que, com todo o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, eu não, mas que está aí, está colocado, que a criatura humana não vai evoluir para um veículo mais sutil. Assim esperamos que não demore tanto, né? Então, hoje os mecanismos que nós temos de engenharia genética, de compreensão do funcionamento do corpo humano, nos possibilitarão, com certeza, em poucos séculos, a termos uma vida mais saudável, como já temos em relação àqueles humanos de 100, 200 anos atrás. E a gente percebe, Jamal, o papel da ciência nisso, porque no mundo de regeneração nós vamos viver mais e a ciência está preparando os corpos para que a gente, não que a ciência esteja preparando o corpo, mas ela está dando sustentação para que a gente viva mais, né? Com certeza. Descobrindo a cura de doenças e pregando novos estilos de vida, né? Com certeza, isso faz parte desse processo evolutivo. E por que viver mais é importante? Se analisarmos o tempo que nós passamos na infância, na adolescência, até atingirmos a maturidade e a possibilidade de buscas verdadeiras em matéria de espiritualização, nós perdemos um longo tempo, então, nesse processo. Então, uma vida mais longa para criaturas mais preparadas é muito importante, porque então, nos dá tempo de aprender mais. Então, a infância vai diminuir? Será? Não, eu não acredito que o processo de infância vai diminuir agora, né? Eu não, pelo menos nunca li nada a respeito disso, mas a vida se tornando mais longeva, ela vai ser mais apreciada, vai ser muito mais bem vivida. Temos que ver que as fases da juventude, elas são importantes, porém não permitem à criatura, muitas vezes, uma reflexão maior sobre a vida. Então, o tempo que nós ficamos na Terra, muitas vezes é relativo com o nível evolutivo que temos. Vemos nos mundos primevos que as criaturas vivem poucos anos, 20, 25 anos. Por quê? Porque a vida é quase toda material. Então, à medida que nós vamos evoluindo, a vida vai se tornando mais espiritual, as buscas mais espirituais, até chegarmos naquele momento onde a transição entre o espiritual e o material é quase imperceptível. Né? E será porque a pessoa está tornando-se mais espiritualizada, que ela também, apesar a medicina, né, está melhorando está nos dando mais condições de vida, mas será que também ela sendo mais estando mais espiritualizada, ela também não ajuda a aumentar o seu tempo de vida aqui na Terra? Porque aí nós sabemos que com os nossos maus pensamentos, com as nossas atitudes negativas, nós trazemos doença, nós mesmos trazemos doença para nós, né? Então, a pessoa espiritualizada, que pensa mais no bem, pensa mais na caridade, no próximo, com certeza ela vai se depurando, né? Daquelas doenças que estavam, as sementinhas dentro do perispírito. Com certeza, isso não é nem o espiritismo, nem as doutrinas religiosas que falam, mas é a própria ciência, né? Que a pessoa que tem uma fé, a pessoa que tem uma ideia de transcendência,
ela vive muito mais feliz. Com Porque certeza. eu, sabendo que eu vou ter uma vida melhor depois do desencarne, não ligo para a doença no meu corpo, eu não ligo para a minha situação financeira, porque eu entendo que isto é apenas um obstáculo para uma felicidade que me espera ali na frente. Bom, nós temos 3 livros para sortear. Então, Qual é o primeiro, Silvia? deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui. Assim eu coloco. Essa eu coloquei, a última, Lísia Trentin. Então, estão todos aqui. Esse aqui é o primeiro? Vamos começar, então. Vou pedir para o Jamal ir tirando um de cada vez. Vamos ver, vou tirar esse aqui, não vi quem é. Tirou 2. Tirei 2. Bernadette Stocco. Stocco. Então, a Bernadette Stocco ganhou o livro Neste Instante, da psicografia de Chico Xavier. Mais um, Jamal. Convivendo com Você é o próximo livro. Vai para Murilo P. Murilo P, porque o sobrenome dele é bem complicado, eu resumi, mas é Murilo Przybylski. Pribilovski, uma coisa assim. Então, o Murilo P ganhou o Convivendo com Você. Aí, agora, terceiro. Notas do Coração. Vamos ver, Notas do Coração. Vai para o Roberto. O Roberto Sacchi, que também ganhou um livro. Olha lá, o Roberto vai começar a fazer a biblioteca dele, porque na semana que vem, passada, quer dizer, ele também ganhou um livro. Então, ficou o Notas do Coração. Então, a partir dessa sexta-feira, no período da tarde, na Livraria Espírita A Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, os livros estarão lá para que vocês possam pegá-los e apreciar a leitura. Então, Jamal, obrigada pela sua presença. Te agradeço. Te agradeço. Na Obrigado. semana que vem nós vamos estar novamente aqui na TV Vila Velha, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Obrigada aos telespectadores de outros países que assistem nosso programa. E nós traremos mais um convidado, mais um tema novo e contamos com a sua presença de sempre. Até lá. Até lá, uma boa noite. Boa noite.